Senhoras e senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física, para a nossa aula de Educação Física. Como vocês bem sabem, já estamos chegando ao final do nosso trimestre letivo, né? Então já estamos fazendo a retomada de conteúdos abordados e conteúdos trabalhados nesse trimestre. A aula passada encerramos os conteúdos ginásticos, né? Nessa aula nós retomamos os conteúdos trabalhados lá no início do ano. Vocês lá no início do ano não, né? No início do trimestre, perdão. Se vocês bem lembram, né, os conteúdos que nós iniciamos no trimestre, então trabalhamos os jogos dramáticos, né, relacionados à improvisação, à mímica, a vários contextos, né? Hoje nós vamos retomar esses conteúdos, vamos rever esses conteúdos que nós trabalhamos no início do trimestre, né? Então, para começarmos, já temos aqui uma definição de como se caracteriza jogo, né? O que é esse jogo, principalmente relacionado à questão da dramaturgia, né? Da improvisação, da utilização dentro do teatro também, né? Assim como dentro das nossas aulas de educação física. Então, definindo o jogo. Então, o jogo é uma forma natural de grupo, uma atividade espontânea, sadia, criativa e dinâmica que não foi inventada por ninguém em especial e que traduz o comportamento real dos seres humanos. O jogo propicia a seus participantes o envolvimento e a liberdade necessários para a experiência pessoal, desenvolvendo habilidades e talentos. Então, aqui entra a questão do jogo, né? Do improviso, do estar atuando, né? Do se expressar melhor, né? Tudo isso é proporcionado através da prática de jogos, né? De atividades lúdicas, recreativas ali, vai estar desenvolvendo, aprimorando ainda mais o conhecimento de cada um de vocês, né? Então, dentro da dramaturgia, né, os jogos dramáticos, eles surgem na França nas primeiras décadas do século XX, sendo utilizado em vários contextos, né, desde como atividade que animava encontros de grupos escoteiros, até e principalmente nas escolas, né, enquanto instrumento cada vez mais reconhecido por seu valor educacional, né? Então, ali temos duas situações da utilização do jogo, né, do jogo dramático mesmo, quando ele foi criado ali no início do século XX, ali, né, na França. Então ele foi utilizado para a questão lúdica mesmo, de ludicidade, né, assim também como contexto com o cunho educacional, né, utilizado dentro das escolas também para estar melhorando aí o convívio entre alunos, melhorando a disciplina, toda a questão também de improvisação, né, de atuação, lá, de se expressar também foi utilizada os jogos dramáticos dentro da escola para estar melhorando, aumentando a gama de conhecimento dos alunos. Então, os jogos dramáticos é uma atividade que permite avaliar e desenvolver o grau de espontaneidade e criatividade do indivíduo através de suas características, estado de ânimo ou de emoção, né, na obtenção e resolução de conflitos ligado aos objetivos propostos. No jogo dramático, a espontaneidade funciona como um catalisador da ação criativa. Os ingredientes dos jogos dramáticos são o lúdico, o prazer e a alegria, né? Então, são ingredientes presentes e muito importantes dentro dos jogos dramáticos. A ludicidade, o prazer e a alegria, né? E é muito trabalhado, né, a questão de espontaneidade. A pessoa está se expressando, ser espontâneo, né? Tudo isso daí são itens trabalhados, né, dentro dos jogos dramáticos. Através da prática dessas atividades, a pessoa vai melhorando cada vez mais ali a sua situação, né? Às vezes é inibida em determinada situação com a prática, né, a participação em jogos dessa natureza. A pessoa acaba se desinibindo, sendo mais espontânea. Tudo isso daí, improvisando situações também, né? Tudo isso aí são assuntos trabalhados dentro dos jogos dramáticos. Bora para a nossa atividade, então? Contextualizamos um pouco, retomamos um pouco sobre a contextualização dos jogos dramáticos, né? Temos o nosso primeiro exercício da aula de hoje, exercício objetivo. Então, você faz as suas anotações, você que acompanha a aula aí pelo aplicativo Aula Paraná, pode fazer a sua interação aí no chat também, né? O exercício é o seguinte: onde surgiram as primeiras manifestações de jogos dramáticos? Letra A, na França. Letra B, Itália. Letra C, Roma. Ou letra D, Japão. Então, onde surgiram essas primeiras manifestações de jogos dramáticos? Um tempinho para vocês realizar esse exercício e já voltamos.
Retornando então, pessoal, com a correção do exercício, que era onde surgiram as primeiras manifestações de jogos dramáticos. Resposta correta, letra A, França, né? Então foi lá na França, nas primeiras décadas ali do século XX, que surgiram essas primeiras manifestações. Resposta correta, letra A. Então, ali dentro da questão de dramaturgização, né? Então nós falamos sobre os jogos dramáticos, agora vamos falar sobre a dramatização. Então, a dramatização é o espaço para a improvisação livre, em que, sem muitas regras e sem a intervenção do adulto, né, as crianças ou jovens, né, exercitam o faz de conta, o jogo simbólico, né, assumindo situações imaginárias e encarnando personagens, com sua preocupação estética de alcançar um produto cênico ou de comunicar-se com os espectadores, né? Então aqui entra a questão do teatro mesmo, né, de apresentação teatral, né? Então ali entra a situação imaginária, é representar determinado personagem, vai criar situações, né? Tudo isso aí pode ser tratado dentro da dramaturgia, dentro da dramatização, tanto no espaço teatral, né, como em atividades também realizadas dentro da escola. As características, então, do jogo dramático. Então, ele é espontâneo, age-se com mais naturalidade em espaços diferenciados, com o próprio grupo de trabalho, na qual todos jogam, todos são protagonistas da situação imaginária, ou seja, todos são atores, né? Então, o jogo dramático realizado na escola, né, todos participam, não há exclusão de nenhum participante, né? Então todos vão estar participando ao mesmo momento ali da atividade, né? Todos são atores principais, né? Então não há um com maior importância, com menor importância, né? Todos são iguais e todos participam, né? Então todos são atores principais ali daquela representação, daquela atividade. Bora para mais atividade então? Já falamos sobre mais algumas características, né, do jogo, temos mais atividades aqui que falam o seguinte: atividade descritiva, então pega seu caderno, faz as suas anotações, continua as anotações para quem está realizando, né? O exercício fala o seguinte: quais são as características dos jogos dramáticos? Então como que os jogos dramáticos se caracterizam? Realize essa atividade aí que já nós voltamos para corrigi-la. Voltando então, galera, com a correção do exercício, né, que era as características dos jogos dramáticos. A resposta, então, ele é espontâneo, né? Então, o participante vai agir com mais naturalidade em espaços diferenciados com o próprio grupo de trabalho ou dentro da escola, né? Onde todos jogam, todos são fazedores da situação imaginária, ou seja, todos são atores, né? Então, o todo é participante, né? Então, todos vão fazer parte da história, vão ajudar a criar a história que você vai estar representando, vai estar retratando naquele momento, né? Então vai existir uma mediação dentro da escola do professor, né? E através do estímulo que o professor dá, os alunos vão estar realizando determinadas atividades, vão estar representando essa atividade, seja por meio de expressões corporais, seja por meio da fala, né? De movimentações, de situação de improvisação também, né? Então tudo isso aí faz parte do jogo dramático. Então, falamos em improvisação, né? Entramos no assunto de improvisação, que foi tema de uma das nossas aulas também, né? Então, a improvisação, para a sua prática, os grupos se alternam nas funções de atores e de público. O jogo de improviso nos traz o foco de quem joga na criação, da expressão corporal também e da improvisação, aproximando a arte do teatro a uma prática recreativa. O princípio é a comunicação, que surge a partir da criatividade e espontaneidade das ações entre os jogadores, que se encontram enganjados na solução cênica de um problema de
a atuação, né? Então, dentro da situação de improvisação, divide-se o grupo entre atores e público, né? Então, o grupo vai estar assistindo, o outro vai estar atuando, depois vai trocar esses papéis, né? Ali dentro dessa troca de experiências, essa troca de informações ali, né, vai aumentando a gama de conhecimento da pessoa, né? Então, é dado estímulo, a pessoa vai improvisar textos, vai improvisar situações em cima desse estímulo que é dado, né? Então, entra a situação de improviso mesmo, que é a parte literal, né? Que é você estar improvisando algo ali em determinada situação. Então, temos a primeira revisão da improvisação. O segundo tema que nós vimos também, né, são atividades expressivas, né? Então, como o próprio nome diz, é você estar se expressando através de gestos, através de movimentos corporais. Então, as atividades expressivas enfatizam o movimento para inspirar vivências e experiências diversas, com o intuito de possibilitar a expressão corporal da pessoa, por meio de estímulos, esperando a resposta que o outro dará, né? Assim como na improvisação, né, que a pessoa tinha que improvisar algo, está realizando algo dentro das atividades expressivas também, né? Dá-se o estímulo, espera a resposta da pessoa. E essas atividades expressivas, então a pessoa vai estar se expressando, né, através de gestos, através de movimentos corporais, através de expressões faciais, né? Tudo isso daí se dá dentro da temática atividades expressivas. Então é possível, dentro dessas próprias atividades, usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspectos fundamentais que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom observador. Por meio da prática dessas atividades, né, aprende-se a reconhecer e utilizar corretamente a sua expressão corporal para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do corpo, né? Então aqui a ideia é a expressão corporal em si, né? Então pode ser movimentos, pode ser gestos, assim como a expressão facial também, né? Tudo isso aí entra dentro da situação de atividades expressivas. Outro tema da nossa aula foi a situação de imitação, né? Então, imitação também é um jogo bastante utilizado, né? Utilizado em famílias, utilizado em grupos familiares, utilizado na escola, utilizado também na situação teatral, né? Então, é a situação de imitação. Então, é imitar o que o outro está retratando, né? Então, na primeira situação, né, então, o jogo de imitação são jogos em que os participantes incorporam em si o papel de determinado personagem e o prazer está em se passar pelo outro, né? Então, nessa animação aqui já temos uma situação que acontece bastante imitação, né? Muitos aí, o pessoal que acompanha bastante e assiste, né, Naruto, né, então já realizou a corrida desta maneira. Então, jogar o tronco à frente, as mãos lá atrás e correr desta maneira, né? Então, muitos já realizaram essa situação, né? Se você realizou uma situação de imitação, né? Você está imitando o que aquele personagem faz, retrata, né? Então, essa mesma situação. Quantos de vocês também já não imitaram professores, né? Então, muita situação e vocês sabemos, né, que vocês, durante intervalos de aula, vocês acabam imitando, retratando o que o professor faz em sala de aula, né? Situações que o professor, maneiras que o professor se expressa, vocês acabam imitando. Então, também entra dentro da parte da imitação. Então, a imitação é uma atividade na qual o indivíduo observa e replica o outro, né? Pode ser considerada uma forma de aprendizagem observacional, que leva ao desenvolvimento de habilidades. Permite a transferência de informação, né? Comportamentos, costumes, tradições, vestimentas, alimentações, entre outras situações também, né? Então, a atividade de imitação. Observar o outro e replicar o que este faz. Então, a situação da imitação. A mímica também, então ali foi um dos temas das nossas aulas, né, como vocês lembram, né? Então a mímica também é um jogo muito utilizado, né? Também utilizado em casa, né, entre familiares. Então esse jogo é bem tranquilo, né? Você vai ver uma situação ali, vai retratar através da mímica, né? Sem a fala, sem a parte oral, né? Não pode falar nada, e através de movimentos, através de gestos, os outros tentam adivinhar o que você estava representando, né? Isso daí entra também na mímica, né? É utilizado na escola, muito utilizado dentro do teatro também, né? Tanto é que tem uma manifestação teatral que retrata a parte da mímica, né? Então, definindo mímica, então ela é uma forma de expressão baseada em gestos e em movimentos corporais e fisionômicos. Através da mímica, né, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, apenas
fazendo sinais, né? Então, a utilização de sinais. Então, não existe a parte falada, a parte oral, né? Então, somente é expressão corporal, movimentos, gestos, expressões faciais. Então, o que está retratado nessas imagens aqui também, né, representa a situação ali da mímica. Então, a mímica, ela está presente na arte, né? Então, na primeira situação, vamos ver a parte da arte, da mímica, e depois a parte do jogo em si, né? Então, dentro da arte, a mímica pode ser considerada uma arte, né? Pois muitos mímicos apresentam shows utilizando apenas gestos e expressões faciais. A mímica é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecida como a arte de expressar os pensamentos e os sentimentos, né, por meio de gestos. É dentro das artes cênicas o estudo da ação física do homem em seu meio. Portanto, também ela é uma classe da sematologia, né? Então, a parte artística da mímica, né, utilizada ali tanto em teatros de rua, né, em teatros em espaços adequados e tudo mais, né? Então, a mímica sendo utilizada na arte. A segunda situação, nós temos a mímica como brincadeira, né? Então, a mímica também é muito usada como forma de diversão. Existem jogos infantis e adultos que são baseados na mímica. Essas atividades lúdicas são excelentes para o desenvolvimento do raciocínio e expressão. E também vai melhorar o relacionamento entre as pessoas envolvidas, né? É o nome de uma brincadeira tradicional na qual participam crianças, adolescentes, adultos, jovens, mais idosos também. Então, ela é para todas as idades, né? Não tem restrição. Então, todos podem estar participando dessa brincadeira, né, que é chamado de mímica, né? Muito conhecida também e praticada aí em muitos lares. De cada um de vocês aí também realiza a brincadeira da mímica. Se não realiza, procura realizar aí que vai melhorar a interação também entre familiares, entre todos da sua família aí, através do jogo da mímica. Então, um mímico é alguém que utiliza movimentos corporais para se comunicar, né, sem a necessidade do uso da fala. A mímica, enquanto expressão artística, né, como no caso da dança, se apresenta de várias formas e estilo, sendo mais conhecido a pantomima, né, onde os artistas usam cara branca e se inspiram na figura do Pierrot, né? Então, aqui, nesta imagem, aqui, né, dentro da pantomima, né, a inspiração se dá no Pierrot, né, que é este palhaço ali de semblante, de expressão triste, né, com maquiagem branca, né? Então, essa é a inspiração, né, dentro da parte ali da pantomima. Então, ela é um teatro gestual, né, que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, ou seja, é a arte de narrar com o corpo, né? Então, é uma situação que está nesta animação aqui para vocês, né? Imaginam a situação, né? Imagina que ali existe, como é transparente, existe um vidro, né? O outro vem e bate ali na situação também. Tudo isso daí dentro do teatro, né? É manifestação teatral, né? Então, é situação também que é utilizado da pantomima dentro do teatro, né, que é a apresentação aqui para vocês. Então, isso aí são temas dentro dos jogos dramáticos que nós vimos, né, das nossas aulas no início do trimestre. Bora mais atividade, então? Já revimos, retomamos algumas atividades vistas no trimestre, né? Temos mais uma atividade que é a seguinte. Então, temos ali uma animação, né, presente ali na situação, né, e o exercício é o quê? O que é a pantomima? Então, você vai fazer essa definição de pantomima, inspirado ali num dos atores principais, um dos maiores atores aí sem a utilização da fala, né, que não utilizou da fala aí, né, tanto em filmes quanto em outras situações. Então, responda esse exercício e já nós voltamos para corrigi-lo.
Voltando então, galera, com a correção do exercício, então, que tinha ficado, que era a definição de pantomima, né? Então, inspirado ali no Charles Chaplin, nós definimos sendo o quê? Então, ele é um teatro gestual, né? Que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, ou seja, é a arte de narrar com o corpo, né? Então, não existe a fala, não existe a parte oral, é somente gestual, né? E expressões, né? Então, é a definição de pantomima. Mais um exercício, dessa vez um exercício objetivo também, né? Nosso quiz, então faz a sua interação, faz as suas anotações. O exercício é o seguinte: dos elementos listados abaixo, quais são essenciais para o jogo dramático? Letra A, diversão, improvisação e esportivização das apresentações. Letra B, improvisação, identificação e resolução de conflitos. Letra C, competição, improvisação e criação de conflitos, ou letra D, nenhuma das alternativas. Então, como vocês podem ver, aqui saiu a letra A novamente, né? Mas a última alternativa aqui é a letra D, né? Então, temos de A a D. Então, os elementos listados abaixo, quais são essenciais para o jogo dramático? Um tempinho aí para vocês realizar e já voltamos. Retornamos, pessoal, para corrigir o exercício, né, que era o nosso quiz, que falava dos elementos abaixo listados, né, quais são essenciais para o jogo dramático. Então, para o jogo dramático é essencial. Resposta correta, letra B, né, então ela é essencial a improvisação, a identificação e a resolução de conflitos. Então, dentro do jogo dramático, essas três situações são essenciais. Resposta correta, letra B. E assim fechamos a nossa aula, né? Trazemos novamente o quadro Saiba Mais, ali que são, no caso, são 3 vídeos, né, que vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento sobre a temática da aula de hoje, em que retomamos os conteúdos dos jogos dramáticos, né? Desde a improvisação, da expressão, das expressões corporais, né? Da mímica em si também, né? Então nós retomamos na aula de hoje. A aula que vem retomamos os conteúdos, continuamos retomando os conteúdos dos jogos dramáticos, né, mais voltado à situação do RPG. Então, baixa o material lá, assista os vídeos que vai estar aprofundando ainda mais o conhecimento. As dicas da aula de hoje, então, realiza atividades lá no Classroom. São 2 exercícios, realizou, garantiu a sua presença. Você que pega material impresso aí, vê aí os últimos dias, provavelmente vai você estar retirando esse material, devolvendo esse material para que seja atribuída sua nota e também as suas presenças nas nossas aulas online. Agradeço a companhia de vocês, espero que todos fiquem bem, né? Espero também encontrá-los na nossa próxima aula. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.